Dando prosseguimento ao nosso estudo de hoje, dia 4 de abril de 2022, segunda parte, vamos continuar trabalhando sobre a inter-relação, a interdependência que existe entre os princípios fundamentais. Estávamos falando dos princípios da pluralidade dos mundos habitados e correlacionando isso, nós estamos falando hoje do livre-arbítrio e correlacionando isso com os outros princípios fundamentais. Estávamos fazendo essa correlação com reencarnação e com pluralidade dos mundos habitados e com lei de causa e efeito. Já dissemos e vale repetir que são todos interligados e que a reencarnação, a qualidade, o tipo, a natureza de cada reencarnação guarda relação direta com as escolhas que nós fizemos nas reencarnações anteriores. Hoje, muitos poderíamos quase que generalizar, todos nós, porque estamos ainda num mundo de expiações e provas. Quem não está aqui trazendo consequências das escolhas das últimas encarnações, certamente está aqui em missão. Porque quem traz escolhas, traz consequências de escolhas feitas em reencarnações passadas, ou está espiando ou está provando. Mas como nós vimos lá em Quando Estava Estudando a Evolução, há aqueles espíritos que já avançaram intelectual e moralmente de tal forma que não precisam mais reencarnar com tanta intensidade de necessidade que nós, com a necessidade tão intensa como nós, e que de ordinário vem em missões ou em reencarnações muito específicas. É o que nós temos aprendido no Espiritismo. Mas nós que ainda estamos aqui vinculados a expiações e a provas, nós estamos debaixo da lei de causa e efeito, respondendo, consertando, ajustando-se com a lei divina, as escolhas equivocadas, transgressoras da lei divina que nós andamos fazendo no passado, nas experiências do passado. É por isso que o apóstolo Paulo fala daquilo que nós trabalhamos na semana passada, do pecado que ainda existia nele, que nós exaustivamente discutimos, mostrando esse pecado como a expressão dos nossos erros de reencarnações passadas, erros que se iniciam nas escolhas que nós fazemos no exercício da liberdade. Então, esse pecado que existe em nós, porque nós somos duais, nós estamos vivendo num mundo de expiações e de provas, onde existe um duelo entre o bem e o mal. E nesses mundos dessa natureza de expiação e provas, ainda prevalece o mal. Por isso que o apóstolo Paulo fala dessa luta íntima que ele trava consigo mesmo, que é exatamente para tomar um partido diferente de todos que ele vinha tomando até então, no campo das escolhas, nessa luta entre o bem e o mal. E como nós ainda estamos vivenciando experiências num mundo onde ainda prevalece o mal, é por isso que Paulo salienta tanto em sua carta esse mal que é representado pelo pecado que ainda existia nele. Olhemos para nós. Nós queremos fazer o bem.
Intimamente, o nosso ser interior já sabe da necessidade e quer fazer o bem, mas nós esbarramos num complexo de dificuldades para isso, que representa esse pecado que Paulo fala que ainda traz nele. Paulo, na verdade, é um retrato de cada um de nós. Aliás, nós somos um retrato de Paulo. Ele quando está falando isso, ele está nos biografando, né? Porque nós temos consciência das dificuldades que nós temos ainda de fazer boas escolhas mais condizentes com o bem, porque ainda estamos prisioneiros do mal que nós nos vinculamos através de experiências decorrentes de escolhas de passado. Então, entender isso é fundamental para que a gente se posicione diferentemente e para que comece a nascer uma força nova dentro de nós, para que a gente consiga entrar por uma outra porta, que Jesus chamou de porta estreita. É porque aí nós precisamos começar a renunciar à nossa própria vontade, de querer o gozo, de querer a satisfação, de querer mais e mais e mais, e procurarmos passar mais pela porta estreita, que é a porta da disciplina, que é a porta da seletividade, que é a porta da abnegação, que é a porta estreita. Difícil, Jesus alerta, difícil é passar por essa porta. Poucos são os que conseguem transpô-la. Está lá no Evangelho, nessas palavras mesmo. Por quê? Porque requer de nós um posicionamento íntimo muito decisivo em relação a essa luta que nós trazemos em nós entre o bem e o mal. O mal que a gente, repetindo, que a gente vem amealhando aí no campo da convivência em experiências passadas, e que por descuido, por ignorância, por qualquer razão, por N razões, nós temos sido coniventes com ele, de deixar que ele continue nos influenciando tanto. Isso é uma conivência, embora a gente não concorde com ele intimamente, mas nós ainda exteriormente, o apóstolo Paulo chama de os meus membros, ou seja, fisicamente, no meio onde nós estamos inseridos, nós ainda não conseguimos arranjar forças para combater isso. Nós ainda não conseguimos arranjar abnegação dentro de nós para nos contentarmos só com o bem e abrir mão do que vem de procedência maligna, como Jesus tanto afirma, e de primarmos pela beleza do simples, pela beleza do necessário, pela abundância do necessário. Porque para o sábio tem essa frase, inclusive: para os sábios o necessário já é supérfluo. Então a gente às vezes movidos por esse lado ainda negativo, impregnado em nós, que vem nos escravizando, nós não temos conseguido arranjar forças para renunciar a isso, para nos desvincularmos dessa necessidade do ter, das malas cheias, e se contentar verdadeiramente com a mala de mão para a gente ir embora. E a mala de mão está aqui dentro. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando lá nesse versículo da carta dele. E que cada reencarnação nossa, nós lidamos conosco mesmos com toda a trajetória que nós fizemos. E nessa trajetória, pelos reflexos que a gente sente aqui hoje, nós temos percebido que o nosso vínculo com o desnecessário foi grande. Com aquilo que, segundo Jesus, é que provém do maligno,
consequência da escolha da porta larga, que Jesus fala, larga é a porta que conduz à perdição. Em algum momento, em alguns momentos de passado, nós nos perdemos ao optarmos, ao escolhermos a porta larga, porque a porta larga é prazerosa, não requer esforços, não requer renúncia, não requer disciplinamento, passa boiada. Agora a porta estreita requer um disciplinamento íntimo, é tudo no campo íntimo, tem nada de exterior não. A exterioridade não interessa para o Cristo como expressão de ajuste com a própria vida. O que interessa para o Cristo não é o que nós falamos ou demonstramos, é o que nós internalizamos, e aí sim, em forma de frutos, porque é Ele que fala, a árvore boa não produz mau fruto. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então o fruto é só uma consequência. A árvore aqui. Não basta querer fazer caridade lá fora primeiro, antes de fazer ela aqui dentro, porque ninguém pode oferecer o que não tem. Não basta querer esquentar, aquecer a vida das pessoas, se o próprio íntimo está gelado. Não tem jeito. É um pseudo-aquecimento e não é aquecimento real. Então é preciso que a gente vá cultivando isso através de uma intelectualidade, processo de busca e busca de cada vez mais conhecimento. Da gente realmente buscar, porque a gente vai numa vontade danada. A gente busca, mas busca, procura, mas procura numa vontade danada de não achar. Porque se a gente dentro de nós, algo diz assim, se você achar, você vai ter que mudar. Se você achar, isso vai trazer consequências em você. Pede e receberá. E determinadas coisas que nós sentimos necessidade, nós não pedimos, porque nós sabemos que se nós recebermos, isso vai gerar mudanças em nós e vai nos fazer desvincular-nos de valores que nós ainda estamos agarrados a eles. Aí a gente nem pede. A gente pergunta e vira as costas para não escutar a resposta, porque a resposta pode mexer conosco e nós intimamente temos consciência disso, mas nós nos boicotamos e pergunta para Deus e vira as costas e tapa os ouvidos para não ouvir a resposta, porque a resposta não é Deus que fala, a resposta vem de Deus. Mas aí nós cortamos os vínculos, encerramos relações interpessoais, porque as pessoas estão nos dando as respostas que nós precisamos, mas o nosso milímetro fala mais alto, que é o orgulho, que é o ego, que é o orgulho. Então, a questão da consequência das escolhas em nossa vida nos leva a pensar. Isso aí agora já é um pensamento muito pessoal, que tendo em vista o momento em que nós estamos vivendo na atualidade, obviamente, no meio de uma transição, onde só os mansos herdarão a terra, só os mansos conseguirão continuar convivendo nessa frequência da terra, que nesse momento nós precisamos, esse é um dos princípios fundamentais que mais tem a ver conosco, nesse momento que nós estamos dentro, porque será muito decisivo para a nossa vida futura, para o nosso amanhã, as escolhas que nós fizermos agora, no tocante a herdar ou não a terra. Uma senha nós precisamos de ter: as nossas escolhas necessariamente precisam nos conduzir à mansuetude, que é a terceira bem-aventurança. Mas nós já vimos aqui, já estudamos isso, que para chegar na terceira nós precisamos passar pela segunda, e que precisamos passar pela primeira, e a primeira é bem-aventurados os pobres em espírito. Nós precisamos de começar a nos empobrecer em espírito, ou seja, combater esse orgulho e esse egoísmo que injeta em nós essa necessidade de enriquecimento do externo.
e entrar para dentro de nós mesmos e nos redimensionarmos com base na humildade. Aí sim, com mais humildade, nós vamos aprender a fazer escolhas mais de acordo com o lado espiritual. Porque com essa prepotência, desse jeito afoito que nós estamos, desse jeito de se achando como nós estamos, as nossas escolhas serão sempre bravas, brutas, violentas, agressivas. Então, voltando a repetir, isso é opinião minha. Entendo hoje como dos mais importantes para a gente dar atenção. Porque isso aqui nós temos estudado bastante. Lá para frente também, as religiões têm passado para nós muita coisa. Mas aqui, no campo íntimo, não temos aprofundado. Questão 919 dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o recurso, o meio, o modo mais eficaz para eu tirar o melhor proveito dessa encarnação. Está na questão 919. Em outras palavras, é isso. Essa é a essência da pergunta. Qual o meio que eu tenho para tirar o melhor dessa encarnação? O melhor rendimento, a melhor produtividade, o melhor desempenho dessa encarnação. Os Espíritos respondem assim: o sábio da antiguidade já vos disse. Falamos isso no vídeo passado. Conheça-te a ti mesmo. Tá, mas isso aí você tem escutado? Isso aí eu penso que é necessário. Isso aí mas eu não sei fazer. Como é que faz isso? Aí vem Santo Agostinho, comentando a questão 919, traz para nós uma cartilha de como fazer. Faça como eu fazia quando estava na terra. E aí começa a dar para nós uma cartilha, um passo a passo, igual um manual de instruções. Você montar um liquidificador, montar uma televisão, montar uma máquina, ele vem falando assim. A gente lê o manual de instrução tintim por tintim quando a gente compra um equipamento novo na nossa casa. Mas quando pega o comentário de Santo Agostinho lá, a gente passa o ele, mas não lê, não pensa, não reflete, não amadurece aquilo que ele está tentando falar para nós, não correlaciona com os outros princípios, não joga o princípio fundamental neles. Gente, quando nós recebemos uma mensagem de campanha do quilo na nossa casa domingo de manhã, e a gente lê com olhos de ver, nós conseguimos identificar os 15 princípios fundamentais numa mensagem de campanha do quilo, explícita ou implicitamente, nós conseguimos. Quando a gente tem esse todo aqui, nós conseguimos enxergar lei de causa e efeito, alguma palavra lá me falando encarnação, implícita ou explicitamente nós identificamos. Na hora que a gente pega um manual de instruções, como o Santo Agostinho faz para nós na questão 919, vamos estudá-la. Gente, nós não temos mais direito de ler as coisas, não. Só ler, só passar o olho assim, passar a vista, não. Nós precisamos de acordar para a necessidade de refletir sobre aquilo que a gente lê, trazer para a vida real, trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, jogar princípio fundamental naquilo, para a gente ter uma outra visão, um descortinamento. Isso é porta estreita. Poucos são que entram por ela, porque requer sacrifício, requer dedicação. Enquanto eu estou meditando aqui naquela atividade ali, eu não tenho tempo para ficar fuçando celular, não tenho tempo para ver televisão, não tenho tempo para discutir futebol, não tenho tempo para mandar WhatsApps desrespeitosos de política, eu não tenho. Ou seja, as minhas conveniências precisam ser sacrificadas. Eu preciso de canalizar minhas energias para aquilo. Porque tudo isso é conveniência. Quem é que hoje está mais bonito, mais rico, mais sábio porque o Galo foi campeão ontem? É disso que nós estamos falando.
E tem muita gente ontem que canalizou, encheu o Mineirão, canalizou muita energia para aquele evento. Eu estava pensando, gente, se essa energia aí toda fosse canalizada para o bem, olha que benefício que nos geraria para a humanidade, para o bem, para as pessoas. Mas ainda estamos canalizando a energia para aquilo que é porta larga, porque precisamos de renunciar àquela ilusão, daquele pseudo prazer de estar ali, naquele lugar, naquela hora, fazendo aquilo que estamos fazendo, porque é aquilo que nos alimenta ainda. Ah, mas aquilo é joio, porque o joio é xoxo, o joio não alimenta mesmo. Por isso que o trigo é diferente do joio. Enquanto nós continuarmos buscando alimentar-nos dos valores ilusórios, nós estaremos alimentando de joio, que é xoxo, que não nutre. Quando nós começarmos a optar pela porta estreita, naturalmente nós vamos começar a ficar mais saciados, mais satisfeitos, porque começaremos a alimentar do pão do Cristo, que é feito do trigo que ele usou como expressão na parábola. Tudo consequência do livramento. Então, a senha, nós começamos a falar dela e paramos. A senha para o exercício do nosso livre-arbítrio até agora, para nós nos tornarmos escolhíveis para continuar usufruindo dos benefícios da Terra, do planeta Terra, nesse novo padrão vibracional que ele passará de expiações e provas para a regeneração, nós precisamos de adquirir essa senha aqui. No nosso processo de escolha, a senha é: o que eu estou escolhendo vai promover a mansuetude em mim, no meio onde eu estou? Não é só pensar em si, não. É coletivo. Aliás, é principalmente coletivo. Essa escolha que eu vou fazer vai promover mansuetude em mim, no meio onde estou inserido, na coletividade onde estou, na minha família, no meu companheiro de caminhada. Então, a senha é mansuetude, por causa da terceira bem-aventurança. Mas para isso nós precisamos passar pela segunda. E a segunda é bem-aventurada os aflitos, porque eles serão consolados. E nós precisamos de ficar consoláveis dessa aflição, identificando essa aflição, as causas dessa aflição, para que elas possam ser combatidas, possam ser ajustadas, possam ser consertadas. Enquanto nós corrermos dessa identificação das causas das nossas aflições, nós vamos continuar aflitos e desconsoláveis, inconsoláveis. Todos seremos consolados? Todos. Nós estamos falando, gente, é de uma vontade de progredir, é agora, porque nós já esperamos muito, já passou muito tempo. É de uma vontade de estabelecer um ponto de mutação aqui e agora, à luz de escolhas novas. É Jesus que fala para nós: muitos os chamados, esse muitos nós podemos trocar por todos estão sendo chamados, cada um do seu jeito, cada um numa linguagem, cada um numa necessidade, cada um numa experiência, todos estão sendo chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos serão aqueles que se tornarem escolhíveis, e ninguém afadigado, ninguém aflito, e ninguém que sofre tem condições de se tornar escolhível, porque é uma opção que vem do íntimo dele, é consequência do exercer-se. Então há que se transformar intimamente, de promover essa reforma íntima, tanto falada. Isso requer muito esforço, muita dedicação. É por isso que Jesus fala assim: quem quiser seguir-me ou seguir os meus passos, renuncia-te a ti mesmo. Aí vem a segunda: tome a cada dia a sua cruz, que é exatamente essa necessidade do esforço diário, e é diário e é persistente, e tem que ser temperado e carregado de outros valores e de outros sentimentos.
nós temos a coragem de levantar de manhã cedo e não agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede? Nem passa pela nossa cabeça isso muitas vezes. Nós temos a coragem de cair na cama de noite daqui a pouco e não parar e agradecer de coração a Deus por esse dia, por esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, por essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, por esse banquete de informações que nós estamos recebendo aqui agora, que tem toda uma estrutura preparada para nos intuir, para nos preparar, para clarear a nossa audição, a nossa fala, clarear a audição de todos nós. A gente não agradece. Então é preciso de, junto com esse esforço, ir temperando isso de outros valores sentimentalizados, de outros valores que realmente denotem a mudança íntima em nós. A gente está distraído demais. Muitas vezes nós ficamos muito distraídos. Temos estado muito distraídos. É preciso de acordar. As coisas estão nos chamando para o despertamento. Não vamos falar de pandemia não, né? Se a gente não conseguir mudar valores, observando, não precisa de ter contraído a pandemia não, só observando. Se a gente não conseguir mudar valores, a gente ainda está muito violento, está muito rude intimamente. Porque se isso não nos sensibilizou, porque a violência está muito grande dentro de nós. Então vamos ver nesse momento crucial que nós estamos vivendo, por que não cessam as guerras? Por que será que tem a ver com Jesus falar para nós assim, é necessário que o escândalo venha? Porque nós precisamos estar submetidos ao escândalo, porque a violência do escândalo é que vai conseguir tocar as cordas mais íntimas do nosso entendimento, do nosso coração. E aí a gente fica distraído. E é por ter ficado distraído que a gente olha para trás e se pergunta assim, onde foi que eu me perdi? Parábola do filho pródigo, de novo. Que hora que o filho pródigo se perdeu na parábola? Quem é o filho pródigo? A humanidade. Que hora que o filho pródigo se perdeu? Na hora que ele fez aquela escolha. Pai, me dá todo o seu provimento, tudo que me toca, eu quero gastar do jeito que eu quiser. Eu quero consumir aleatoriamente, do jeito que eu quiser. E sai esbanjando. Naquela hora, ele se perde. Ele inicia o seu processo de perdição e vai. Até chegar no momento em que ele, alguma coisa sacudiu ele. E foi a vontade de comer a bolota que estava oferecendo para os porcos. As bolotas que oferecia para os porcos. Nós já paramos para identificar as bolotas que estão sendo oferecidas para nós hoje, que estamos achando que estamos tratando de porcos, na verdade nós estamos querendo comer as bolotas dos porcos. É para a gente avaliar essas questões, para que a gente acorde, despertamento. Aí a parábola fala assim, ele faz aquela reflexão íntima, mudança de atitude no seu campo íntimo, ele vai desenvolvendo aquele raciocínio. Muitos empregados da casa do meu pai, jornaleiros, não tem vida melhor que a minha. Ele está falando de vida material, gente, a bolota ali é só a figura. Ele está falando da miserabilidade do seu campo íntimo. É que o apóstolo Paulo vai falar lá, que miserável homem eu sou. Nós vamos falar dela no nosso próximo vídeo. Agora é promessa e vai ser cumprida. Nós falamos no último vídeo que nós íamos retomar e acabamos pegando outro caminho hoje, mas também está indo bem. É para servir de base para a gente ter uma visão melhor dos versículos de Paulo. Então, essas bolotas é para caracterizar, para simbolizar a nossa fome interior e que nós estamos querendo nos alimentar ainda de alimentos tão pouco nutritivos e de tão baixa classificação que serve para ainda alimentar o reino animal, nos esquecendo de que nós já estamos no reino hominal. É um retrocesso. Isso, trazer isso para o campo sentimental, para o campo íntimo,
é nós nos alimentando das ilusões, dos instintos, da irracionalidade, da violência lá do reino animal ainda. Então esse vazio que cada um de nós ainda traz dentro de si é consequência da desnutrição gerada pelas bolotas que nós estamos nos alimentando. Pensar nisso é muito sério, para a gente buscar uma alimentação diferente. Que alimentação é essa? Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Eu sou a fonte de água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E nós estamos caçando água em outras fontes e pão em outros locais, em outros padrões vibracionais. Então a grande mudança que nós precisamos de acordar para ela nos dias de hoje é aqui no campo íntimo. E a senha é essa. É essa escolha que eu tenho que fazer de novo. Ela está de acordo com a lei divina? Porque quando Deus entra em nós, nós perdemos algo dentro de nós que nós achávamos que era um valor, mas que era um pseudo-valor. Ele chega retirando algo de nós e colocando algo novo. Isso é o processo de renovação da vida. Isso é o processo de construção da nossa evolução. Porque nós, nos nossos enganos, ainda estamos iludidos com os nossos pseudo-valores que nos mantêm ainda escravizados ao passado. Então, é disso que nós estamos falando quando fala de livre-arbítrio. Porque a gente às vezes fala de livre-arbítrio muito confundido com libertinagem. A gente às vezes fala de livre-arbítrio simplesmente para as escolhas da vida aí, escolher melhorzinho, escolher mais ou menos, parar de escolher ruim, escolher melhor. Não, nós temos que começar a escolher de acordo com o que nós queremos de verdade para nós. O que eu quero para mim? Que tipo de vida futura eu quero ter? Que tipo de consciência de imortalidade da alma eu quero ter? Qual é a qualidade do perispírito que eu quero apresentar no plano espiritual quando eu desencarnar? Porque na hora que eu chegar, eles vão me ver do jeitinho que eu sou. Eles vão falar: nossa, mas é só isso mesmo? E aquele tanto de trem que você aprendeu lá? E aquele tanto de trem que você falava lá? Você não fez nada com aquilo? É disso que nós estamos falando. Porque o perispírito é produto da construção mental. E isso é produto desse complexo chamado vida. O exercício dessa vida vai definindo o meu campo mental. E isso vai definindo a qualidade do meu perispírito. Na hora que eu chegar no plano espiritual, como é que eu vou olhar para mim? Porque aí eu vou ter olhos de olhar e me ver sem as máscaras, sem a capa do corpo físico. Eu vou me olhar. Nossa, mãe, vou ter que voltar depressa. Vou ter que começar tudo de novo para corrigir isso que eu fui lá para corrigir e não fiz, que eu tive todas as oportunidades e não aproveitei. São essas questões que a gente precisa de se basear nelas para orientar as nossas próximas escolhas. Mas assim, de olho onde mesmo eu quero chegar, o que mesmo que eu estou fazendo comigo aqui hoje, através das escolhas, em decorrência das escolhas que eu tenho feito. O que realmente é bagagem para mim? São esses questionamentos que constituem a orientação do nosso processo de escolhas, de exercício da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. A Mauri já disse aqui que nosso tempo acabou. Esse assunto nós vamos continuar no nosso próximo vídeo. Hoje são 4 e 7, 11, dia 11 de abril. Nós vamos estar aqui para dar sequência nesse assunto.
Por isso nós optamos por estudá-lo assim, bem mais, com mais tempo, para a gente ter prazo de conversar, de aprofundar um pouco mais, de fazer essa relação de um com o outro e com a nossa própria vida, e identificar isso como estrutura, como pilar do Espiritismo, identificar isso que eu chamo disso, os princípios fundamentais, como pilares do corpo doutrinário, para que a gente tenha mais tempo para parar de ler, porque ler os princípios fundamentais é uma coisa, e a gente meditar sobre eles e relacioná-los, aprofundar neles, a gente sai bem mais nutrido, né? Muito obrigado, muito boa noite a todos, que Jesus continue nos amparando, nos abençoando, e que possamos todos nós aqui hoje estarmos dia 11 aqui, mais aqueles que hoje não puderam vir. Muito obrigado, muito boa noite, que Deus abençoe a cada coração que nos ouve e nos assiste.